E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Araújo e mais uma vez eu tô aqui no canal que te ensina a estudar mais e melhor. Depois da introdução e do desenvolvimento, chegou a hora de falar sobre a conclusão, a parte que tu fecha o teu texto com chave de ouro. Até porque galera, de nada adianta fazer uma baita introdução, ter um desenvolvimento coerente e quando chegar na conclusão não saber o que fazer. Então no colaboratório de hoje eu vou te mostrar como fazer o parágrafo de conclusão, beleza? Então bora lá! Primeiro passo, entenda a conclusão. O primeiro passo para fazer uma boa conclusão é entender sua função e principalmente a sua estrutura. Na redação do Enem, a principal função da conclusão é apresentar uma proposta de intervenção, uma solução para aquele problema que o tema traz consigo. Diferentemente do que a grande maioria das pessoas acham, essa solução não precisa ser uma coisa de outro mundo. Ela só precisa ter 5 elementos que já a gente vai conhecer. Além disso, outra função da conclusão é o fechamento do nosso texto. É nesse parágrafo que a gente fecha toda a discussão que a gente trabalhou ao longo da redação. Entendi, Felipe, mas como eu faço isso? A estrutura da conclusão é bem simples. Basicamente, a gente vai fechar as ideias, reafirmando o problema, vai apresentar uma proposta de intervenção e vai concluir o texto. Essa é a conclusão da redação do Enem. Então, sintetizando, a conclusão da redação do Enem é o parágrafo do texto destinado para a gente fazer a solução do problema. Galera, antes de ir para o segundo passo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e deixar o like. Segundo passo, fechamento das ideias. Como eu falei anteriormente, a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de jogar a proposta de intervenção é fechar nossas ideias. Na conclusão, esse é um item que é opcional. Se tu já fechou as tuas ideias nos parágrafos de desenvolvimento, tu não precisa fazer isso novamente. Nesse caso, tu já pode começar a conclusão com a tua proposta de intervenção. Sei lá, nesse sentido, o Ministério da Educação deve fazer isso, isso e aquilo. No entanto, nos meus textos, eu sempre tento fechar essas ideias na conclusão, reafirmando o problema. Beleza, Felipe, mas como eu fecho essas ideias? Sempre começa a redação com conectivo. São os conectivos que vão interligar os parágrafos e, consequentemente, vão dar sequência àquelas ideias que tu expôs no teu desenvolvimento. Então, começa esse parágrafo com assim sendo, dessa forma, nessa lógica, portanto, destarte, destarte. Enfim, começa com o conectivo de conclusão. Após utilizar os conectivos, eu fecho as minhas ideias com uma única frase. E isso, galera, é um ponto crucial. Como eu falei anteriormente, a finalidade da conclusão é apresentar a proposta de intervenção. Então, nesse caso, vocês não precisam se alongar muito nesse fechamento das ideias. Ah, Felipe, eu não entendi. Então vou te dar um exemplo. É evidente, portanto, que medidas são necessárias para solucionar o problema. Então, recapitulando, eu utilizo um conectivo para ligar os parágrafos e uma frase pontual para fechar as minhas ideias. Terceiro passo, proposta de intervenção. Depois de fechar as ideias, chegou a hora de mostrar a nossa proposta de intervenção. Como eu acabei de falar, a função da proposta de intervenção é solucionar o problema que o tema traz consigo. Essa proposta tem 5 elementos fundamentais: o agente, a ação, o meio ou modo, o detalhamento e a finalidade. São elementos que tu não pode esquecer de forma alguma, porque cada elemento desse vale 40 pontos. Então, se tu esquece um elemento desse, a tua nota já cai significativamente. O primeiro elemento é o agente, é quem vai solucionar o problema. Então pode ser o governo ou algum ministério do governo, pode ser a família, pode ser ONGs, pode ser instituições público-privadas. Após isso a gente tem a ação, que é a atividade a ser praticada pelo agente, ou seja, é a solução propriamente dita. Então pode ser a criação de uma lei, a implementação de alguma medida, enfim, vai ser a tua solução para aquele problema. Em seguida vem o meio ou modo, que é o recurso utilizado para praticar aquela ação, por meio de campanhas, através de debates, fazendo palestras, enfim. Após isso vem um detalhamento, que como o próprio nome sugere, tem a finalidade de detalhar aquela ação ou aquele meio ou modo da nossa proposta. E aqui, uma dica é depois do meio ou modo, utilizar a preposição com. Isso deixa claro para o corretor que a partir daquilo vai vir o teu detalhamento. Por último, a gente tem a finalidade, ou seja, o porquê daquela tua solução. Basicamente aqui tu vai falar o objetivo daquela tua proposta. Mais uma dica é utilizar expressões como com o intuito de, a fim de, com o propósito de. Isso também deixa claro para o corretor que aquilo é a tua finalidade. E galera, lembrar dessas expressões, como eu citei para vocês, o uso da preposição com, o uso de o intuito de para marcar uma finalidade, é muito importante porque muitas vezes os 5 elementos estão presentes no teu texto, só que por não estarem bem marcados, o corretor passa direto. Então, recapitulando, galera, a proposta de intervenção é extremamente simples. Basicamente, ela tem que ter um agente, uma ação, um meio ou modo, uma finalidade e um detalhamento.
Quarto passo, concluindo o texto. O último passo é finalizar o teu texto. É utilizar uma frase que, de forma geral, vai concluir todo o teu texto. Beleza, Felipe, mas como é que eu faço isso? É bem simples, galera. O fechamento geral da tua redação, ele pode apresentar uma frase direta, como, sei lá, dessa maneira o país poderia superar esse problema. Ou então ela pode ser feita através de uma estratégia argumentativa que eu gosto bastante de utilizar. Retomar algum elemento que tu utilizou no teu texto. Então, nesse caso, tu pode finalizar o teu texto retomando alguma alusão que tu utilizou na tua introdução, sei lá, alguma citação que tu utilizou no teu desenvolvimento. E isso é extremamente interessante porque deixa o teu texto cíclico, deixa o teu texto totalmente interligado. Então, sintetizando, para fechar todo o teu texto, tu pode utilizar uma frase de conclusão. E ela pode ser uma frase direta ou pode ser a retomada de algum elemento do teu texto. E aí, galera, bora recapitular o que vocês precisam para fazer uma boa conclusão para a redação do Enem? Primeiro, tu vai fechar as tuas ideias. Segundo, vai jogar a tua proposta de intervenção. E lembre que essa proposta de intervenção tem que ter aqueles 5 elementos: agente, ação, meio modo, detalhamento e finalidade. Após isso, tu finaliza concluindo o teu texto, beleza? Então o vídeo de hoje era esse, e eu realmente espero que vocês tenham gostado dele. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo e deixar o like. Então é isso, tamo junto e valeu!